A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Bom, estou muito feliz porque o cafezinho com Jesus, irmãos, está chegando a muitos lugares, né? Toda honra e toda glória é do nosso Senhor Jesus. É necessário que Ele cresça e que eu sempre diminua. Mas eu não posso deixar de falar que é uma grande satisfação você que está aí em vários lugares semeando a palavra de Deus, passando esses estudos à frente. Pessoas estão aprendendo, irmãos. Pessoas estão pegando a Bíblia como a sua melhor amiga. Quero que hoje vocês peguem esses áudios, mande para as pessoas mesmo, para que possamos evangelizar e ganhar mais almas. Hoje estamos com o terceiro áudio sobre a filha do diabo. Ela que está sempre na nossa vida. Abre a sua Bíblia em João 8,44. João 8,44, aonde a gente tem um texto que declara que a mentira é a filha do diabo. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esmiuçando um pouco esse versículo, detalhe por detalhe, você vai ver que ele diz assim: ó, vós tendes por pai ao diabo, né? Por que Jesus está dizendo isso? Pessoas que procuram fazer a vontade dele acabam se assemelhando a ele, né? Aí ele diz assim, ó, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Portanto, toda pessoa que mente não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. E aí ele fala que ele é homicida desde o princípio, desde o começo ele foi homicida. E ele não se firmou na verdade, ele não quis ficar na verdade. Então todo aquele que não se firma na verdade acaba se tornando um homicida, acaba se tornando um mentiroso. Aí ele continua: porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Todo mentiroso está falando do que está no seu interior. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo só tem uma filha, foi que ele gerou, a mentira. E muitos hoje usam essa mentira, usam essa palavra para fazer o quê? Para fazer a vontade dele, para fazer a vontade da carne, para fazer a vontade do homem, não a de Deus. Então, nós entendemos nessa palavra que se você pode fugir da mentira, por que não foge? Se você gosta de fazer a mentira, por que fica? Irmãos, o cristão, estou falando do cristão, que tem que procurar honrar a Deus, não pode ter envolvimento jamais com a mentira. Vamos lá? Olha só, temos um episódio gravíssimo que ocorreu com os discípulos de Jesus, que foi o caso de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, verso 4. Vamos ver? Atos capítulo 5 e verso 4 vai dizer o seguinte: guardando-a, aqui é Pedro falando para Ananias, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só, eu vou explicar o que aconteceu aqui, talvez você não conheça essa história. Ananias é um homem, Safira, sua esposa. Eles andavam com os discípulos, e eles queriam ajudar os discípulos, porque todo o dinheiro doado nos pés dos discípulos era usado para custear as viagens que eles tinham que fazer para semear a palavra. Por exemplo, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles queriam viajar para outros países, mas não tinha dinheiro. Então eles tinham que arrecadar dinheiro com eles, como as igrejas fazem hoje. Mas, na real, pegava e mandava os discípulos para lá para fora, que eram os missionários da época. Nesse tempo, Ananias tinha uma propriedade. Ele pensou assim, vamos vender? Foi o primeiro pensamento dele. Vamos vender, Safira, e vamos doar o dinheiro para ajudar os discípulos. Com certeza eles não precisavam daquela herdade, daquele lugar que eles tinham. Mas na hora que eles venderam e pegaram aquele pacote de dinheiros na sua mão,
Ao invés de correrem e entregarem para os discípulos, como foi o plano, eles tiraram um pouco. Mas peraí, o primeiro plano não foi entregar tudo aos discípulos? Na hora que viram o dinheiro, entregaram só um pouco. E é onde que nós entramos isso aqui, ó. Versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? Quer dizer que se ele não tivesse falado que ia vender, não era dele? E vendida, não estava em teu poder? Quer dizer que se ele quisesse vender antes, não era dele? Mas aí ele prometeu para Deus uma coisa e mentiu. Tá vendo quantas pessoas prometem coisas para Deus e mentem? O que aconteceu aqui foi grave. Ananias e Safira morreram, irmãos. Naquela época Deus fazia essas coisas. Hoje, pela misericórdia, não acontece isso. Olha só que grave. Saiba que Deus não pode mentir, irmãos. O próprio Deus não tem prazer em mentir. Se você acha, eu minto porque Deus mente, quero ver quem te firmou isso, quem te falou isso. Não, Deus não mente. Vamos ver Tito capítulo 1, verso 2. Olha só. Alguns versículos são comprovações de que Deus não pode mentir. Deus não mente. Olha só, Tito capítulo 1 e verso 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Quer dizer, Deus prometeu a eternidade, Ele vai dar a eternidade. Seja com Ele ou sem Ele, mas Ele vai dar a eternidade. Portanto, se você for fiel, é com Ele. Se não for fiel, não é com Ele. Mas teremos uma eternidade. Agora, Ele não pode mentir, Ele vai cumprir. Quer ver outro? Hebreus 6,18, é só você ir um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 6 e verso 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus não fez uma proposta para você? Ele não fez uma promessa? Confia, Ele não mente. Talvez teu marido, ou a tua esposa, ou teu patrão, ou teu pai, tua mãe, ou os teus filhos já mentiram para você. Mentira é uma coisa tão horrível, mas a gente gosta de fazer ela para escapar de certas situações que se encontramos. Aí a gente mente, mas depois é descoberto, porque a famosa história que a mentira tem perna curta é verdade. Logo, logo acaba sendo descoberto, né? Vimos aí que Deus então não pode mentir. Deus não mente também lá no Velho Testamento. Se você falar para mim que eu só estou falando no Novo Testamento, vamos lá em Números 23:19. Esse é o mais famoso, né, que todos conhecem, né? Lá em Números, no Velho Testamento, capítulo 23 e verso 19, diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Deus não mente. Bom, uma das coisas mais importantes aqui é saber que Deus sempre vai falar a verdade, sempre vai abençoar quem anda na verdade, né? Porque Cristo é a verdade. Bom, lá no Velho Testamento, já que nós estamos nele, existe uma testemunha sobre a mentira e a verdade também, né? E é uma pedra. Isso mesmo que você ouviu. Uma pequena pedra virou testemunha. Josué fez isso. Lá em Josué 24:27, é só você ir um pouquinho para frente. Depois de Deuteronômio você vai encontrar Josué. Aí em Josué você vai encontrar o capítulo 24. Vamos lá? Eu estou abrindo a minha aqui. 24 e o verso 27 está escrito assim, olha só. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Naquele tempo, naquele dia, uma pedra se tornou testemunho de tudo que Deus falou e de que o povo não podia mentir. Se o povo mentisse, a testemunha ia criar boca. Imagina no último dia, se aquele povo mentiu, aí aparece uma pedra no dia do julgamento e Deus permite ela abrir uma boca, aquela pedra abre a boca e fala: você mentiu, você prometeu seguir a verdade e você mentiu. Tá vendo? Aquela pedra foi um testemunho. A pedra que virou um testemunho, que Josué proclamou ali, né?
ela pode aparecer no último dia, você sabia disso? Ela pode aparecer. O que é impossível a Deus? Fala para mim. Então, não há nada impossível a Deus. Só temos que entender que Deus trabalha da maneira que Ele quer. Se hoje você está precisando mentir para conquistar uma namorada ou para escapar da briga da esposa, varão, não faça isso. Varoa, não crie dentro do seu lar a mentira. Ela pode destruir seu casamento. Filhos, obedecei seus pais sem a mentira. Segue sempre a verdade, ainda que custe o que custar. A mentira traz danos, grandes estragos. Portanto, é necessário que você sobreviva dentro da verdade, não causando a mentira. O próprio Deus tem contenda com os praticantes dos atos pecaminosos e a mentira. Quer ver? Oséias 4, 1-2. Vamos lá, já estamos no Velho Testamento, né? Um dos profetas que se chama Oséias, capítulo 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e mentir, e o matar e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Não está aparecendo agora aqui as coisas que acontecem por aí afora? Irmãos, muita gente vive da mentira, trabalha na mentira, contam a mentira, mas Deus dará conta disso com eles. Então, você que pode e conhece a verdade, viva a verdade. Lembra do texto de João 8,48? O diabo fala do que está nele, do que lhe é próprio. Então todos mentirosos, quando fala uma mentira, fala do que lhe é próprio. Amém? Acautelai-vos. Cuidado, fuja da mentira. Bom, vamos lá? Deus abençoe a todos.